abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando os pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Nós estaremos nesta noite estudando a lição da Escola Bíblica, lição de número 2, que temos como tema: as adversidades geram oportunidades. Convido a igreja a ficar de pé. Nós vamos estar orando, pedindo ao Papai do Céu que venha nos abençoar. Sei que é uma rica lição. Vamos tirar daqui muito aprendizado. Amém? Convido o pastor Moacir para estar dirigindo a oração. A paz do Senhor para a igreja e para os irmãos que nos assistem em sua residência. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade e, nesse momento, nós estaremos orando ao Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar. Nós estamos aqui, embora estamos aqui à frente, né, irmã Marlene, irmã Rita? Mas, na verdade, nós estamos aqui para aprender, né? Então, nós vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele possa abrir o nosso entendimento nessa oportunidade. Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos, papai, nesta tarde, nesse início de noite, pela Tua misericórdia, por nos conduzir até aqui, papai, para aprender da Tua palavra. Que o Senhor possa ministrar no nosso coração nessa noite, que o Senhor possa aguçar nosso entendimento para compreender a Tua palavra,
que o Senhor possa falar nos nossos corações nessa noite, Pai. Que nós possamos retornar para os nossos lares mais entendido, mais sábio da Tua palavra, porque é dela que nós necessitamos para a vida eterna. Que o Senhor possa falar conosco aqui, aqueles que nos assistem, na sua residência, que o Senhor possa agir conforme a Tua vontade nessa noite, e que aqui tudo seja conforme a Tua vontade, Pai. Tudo que será realizado aqui, os hinos, louvores, a palavra, seja direcionada pelo Espírito Santo do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós estaremos fazendo a leitura do texto áureo desta lição. Se você está com a revista ou com a palavra, a Bíblia, você vai abrir em Gênesis capítulo 39, versículo de número 2. Diz assim a palavra: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Verdade aplicada desta lição: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Amém? Nós temos muita coisa a aprender dessa lição. Essa lição ela vai tratar da vida de José, da família de Jacó, e é um tema muito atual, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é atual, e ela traz ensinamentos para nós. Por isso que a IBD é importante para cada um, para a família. E neste momento em que Deus está nos oportunizando, estou aqui com a diaconisa Rita, com o vice-pastor Moacir, e creio que nós vamos aprender juntos nesta oportunidade. Nós teremos agora um louvor, depois nós estaremos introduzindo a lição, porque nós temos nesta lição 3 tópicos. O tópico de número 1 tem como subtítulo A Inveja dos Irmãos de José. Subtópico de número 2, A Traição dos Irmãos de José. E o 3, Fé em meio às injustiças. Quando eu estava preparando essa lição, muitas coisas vieram através da palavra como ensinamento. E veio uma pergunta: qual família que não tem problema? Qual família que não passa por situações difíceis? Mas nós temos a palavra de Deus que vai nos ensinar. Em tempos de crise, nós temos oportunidades, grandes oportunidades. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino agora. Aleluias. Mais uma vez eu saúdo a amada igreja, que a paz do Senhor, ao povo que está nos assistindo. Eu quero deixar só um versículo aqui, em Eclesiastes 3:1, diz assim: tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu me lembro quando Elias falou que não iria chover mais, e ele profetizou e não choveu. E logo se passaram alguns anos, e ele enxergou uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E eu quero te falar uma coisa nessa noite: tudo tem o tempo certo debaixo do céu. Deus está em cima, nós estamos embaixo. Tudo tem seu tempo certo. Na hora vai acontecer. Não se preocupe. Deus está no controle de tudo. Amém? Cante assim comigo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal da tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal da tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem,
mas este é o sinal, da tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, da tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva e descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover. Vai chover na sua casa, vai chover na sua família. Aleluias. Glória a Deus. O tópico da lição de número 2, como já foi lido, as adversidades geram oportunidades. Quais as oportunidades que uma adversidade pode trazer para nós como oportunidade, né? E pensando nisso, eu disse para mim mesma, as crises nos tornam mais fortes? Perguntei para mim, por que a crise pode me tornar mais forte? Pastor Moacir, diaconisa Rita, e eu respondi para mim mesma, eu entendendo que eu posso me tornar mais forte quando eu não perco a comunhão com Deus, quando eu não perco o foco, quando eu não perco o alvo. Podemos sim sair de uma crise, de um tempo de adversidade, mais fortalecidos, com experiências grandiosas, para testemunhar o poder de Deus, para testemunharmos quem Deus é. O personagem desta lição, José, uma história muito conhecida. Quem não conhece a história de José? Todos nós conhecemos. Principalmente porque ela é muito pregada quando há o fechamento da história dele, a reconciliação familiar, o perdão que é liberado naquela família. Então, nós já estamos aprendendo com José. Amém? Nós sabemos que Deus tem um propósito para cada um de nós. Esta palavra, como eu disse, que ela é bastante conhecida, essa história, mas a palavra de Deus, ela se renova. Todos os dias nós temos algo para aprender da palavra de Deus. Através da sua palavra, nós somos fortalecidos e nós vamos, nesse momento, saber sobre José. A lição trata de um tempo difícil, de um tempo de adversidade, mas eu quero trazer à memória quem era José. Quem foi José? José, ele está inserido numa família de promessas. Havia promessas na família de José. Ele foi bisneto de Abraão, neto de Isaque e filho de Jacó. Forte, muito forte, porque todos eles são os patriarcas, os homens, heróis da fé, vamos dizer assim. Então, José, ele tinha uma vasta experiência contada pelo seu bisavô, pelo seu avô e pelo seu pai. Esses homens, Jacó, na verdade, ele trava uma luta com o próprio Deus. E Deus muda o seu nome para Israel. E ali
nasce uma nação, a nação de Israel, um povo. Mas não foi tão fácil assim. Foi com luta, foi com adversidades que tudo isso aconteceu. Mas esta família, como eu disse, ela passa por um momento, quando chega no capítulo 39, que começa a contar essa história de José, onde ela perdeu a oportunidade de vivenciar, né, os princípios e os mandamentos de Deus. Mas a palavra de Deus ela é muito rica e estava guardada no coração de José, porque José sabia que Deus tinha um plano para a vida dele. Vamos dizer que ele era um sonhador. Ele tinha sonhos, Deus dava sonhos para ele, e ele contava esses sonhos para os seus irmãos e para o seu pai. E eu quero dizer para vocês, a Bíblia relata isso, eles não acreditavam. Mas José acreditava no que Deus estava falando com ele. Todos nós vivemos, temos dias difíceis, dias de adversidade, mas a palavra de Deus, ela nos ensina como podemos vencer esse dia. Se eu e você, se nós, filhos de Deus, temos a promessa de Deus, temos que guardar essa promessa, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumpri-la. Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo de número 6, diz que aquele que começou uma boa obra, Deus começou uma boa obra em nós. Deus começa uma boa obra na minha casa, na minha família, e Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo, até Jesus vir. Nós estamos dentro de um processo de aperfeiçoamento. As histórias bíblicas que estão registradas é para nos ensinar, é para que nós possamos aprender a viver no dia da adversidade. Porque Deus, Ele é fiel, Ele vai cumprir a sua promessa. E nós temos visto que nesse tempo, tem muitas pessoas desistindo no dia da adversidade. E não foi isso que aconteceu com José. Eu comentei esses dias, lendo essa lição, como pode, está registrado aqui no estudo bíblico, que ele foi levado, tirado da sua família, pelos seus próprios irmãos, e a Bíblia não relatou o questionamento, a murmuração de José. Ele ficou calado. Eu acredito que ele, viu, pastor, que ele ficava olhando para os irmãos, assim como Jesus disse um dia, perdoa os seus pecados porque não sabem o que estão fazendo. E ele permaneceu firme e fiel, em obediência à palavra de Deus. Porque José, ele tinha uma sensibilidade muito grande para o reino de Deus. E ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Essa palavra hoje, ela é tão atual, que ela traz ensinamento para dentro da nossa casa. Eu não sou de uma família de muitos irmãos. Era só eu e meu irmão. Mas eu sei que o meu esposo é de uma família de 8 irmãos. E eu sei os problemas que uma família com muitos irmãos vivem. Mas o interessante é que aqui, quando José nasce, seus irmãos mais velhos, não o vê com os bons olhos. Por quê? Porque Jacó tinha uma preferência por José. Ele era o filho preferido de Jacó. Eu falei José, né? Ele era o filho preferido de Jacó. E eu fiquei me perguntando, por que ele era o filho preferido? A Bíblia nos dá essa resposta. Porque ele era filho da esposa amada. Ele era filho de Raquel, a mulher que ele tanto amava. Ela era estéril. Depois de muitos anos, o Senhor abriu a madre, nasce José, a felicidade de Jacó. E Jacó depositou todo aquele amor guardado agora para José. Não que ele não amasse os outros filhos, mas a ocupação dele
tomou conta da vida dele que ele esqueceu dos outros filhos. Eu trago uma lição para nós, como pais. Nós precisamos aprender a ter discernimento dentro da nossa casa, sensibilidade. Tenho 3 filhas e eu amo tanto uma quanto a outra, na mesma proporção. Se nós temos alguma preferência, é talvez no jeito de ser, de agir, mas não ter preferência e amar mais. E quando há alguma situação, quando as 3 estavam dentro da minha casa, eu tentava, né, ter o bom conselho, falar em amor, não, como diz assim, atiçar o fogo, né, irmã Rita? Nós precisamos acalmar. E Jacó não teve essa sensibilidade. A Bíblia relata um momento em que Jacó presenteia José com uma túnica. A túnica, naquela época, ela era comum. Todos os homens usavam uma túnica. Mas Jacó fez uma túnica especial para José. E naquele momento, os irmãos de José disseram assim: verdadeiramente ele é o filho preferido do meu pai. E se acendeu uma ira, um ciúme, uma inveja. É o que o texto da lição 1, né, o subtexto trata para nós. A inveja dos irmãos de José. A inveja é um mal que não pode existir na nossa vida. Ela é a obra da carne, não é o fruto do Espírito. E aqueles irmãos começam a tramar com muita maldade um plano para a vida de José. Eles queriam aniquilar, não queria que ele prosseguisse em nada. Nós vamos dar um jeito nesse irmão. Nós vamos fazer alguma coisa para calar José. Esse relacionamento foi tão grave por causa da inveja, porque o invejoso, ele olha e quer aquilo que o outro tem. Ele quer ser o que o outro é. Ele quer fazer o que o outro faz. Então, se estava atrapalhando eles, vamos planejar. Vamos aqui arquitetar. E, Pode falar, irmã. Além disso também, o invejoso, às vezes, não quer estar no seu lugar, mas ele também não quer que você esteja neste lugar que você está. Verdade. Né? Ele não quer passar por tudo, mas ele também não quer que você esteja ali, naquela posição. Né? É verdade. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina, se nós mantermos, como eu já disse, a comunhão com Deus, a plena comunhão. Essa revista, essa lição, ela traz isso para nós. Que todo o tempo, José não perdeu a comunhão com Deus. José não perdeu a paz. José não ficou desesperado. E muitas vezes nós ficamos desesperados em situações tão pequenas, tão simples. E o que aconteceu com José foi para que ele realmente parasse. Eles queriam parar. Não queria que ele não existisse. Ele enfrentou grandes provas na sua vida, José. Ele estava sendo trabalhado, lapidado. Um dia eu ouvi isso para a minha vida. Quando José foi chamado, quando Deus deu os sonhos para ele, Deus não falou para ele o que ele ia passar. Né? Que ele ia ser retirado da sua família, do seio da sua família, que os seus irmãos iriam traí-lo, que ele ia para o Egito servir, ser preso, ser esquecido numa prisão. Deus não falou nada disso para ele. O sonho era bom. O sonho era bom. Mas, para ele chegar até onde Deus queria, houve um processo. Deus trabalhou com José, mas trabalhou na família de José também. Porque Jacó precisava voltar, retornar aos princípios da palavra de Deus. Irmã Marlene,
o interessante é que Deus não revelou o caminho, né? Não. É interessante, muitas vezes a gente quer saber o caminho. Deus está falando, revelando algo para nós, nós queremos saber o caminho, como nós vamos chegar lá, né? E Deus não revelou o caminho a José, né? E aí é aquela história, no meio da nossa caminhada, nós deparamos com as crises, né? Com as crises. É. O que nós podemos aprender com a fidelidade de José? Quando nós observamos que em cada situação que ele viveu, as situações que ele viveu, talvez algum de nós já viveu também. Não preso em loco, mas preso em alguma situação, há muito tempo. Foi exposto, né, ali com a mulher de Potifar. Ela se expõe a ele, mas ele foi punido por fazer a coisa certa. Ele disse, não, eu sou fiel ao meu Senhor. Ele suportou um longo período dentro de uma prisão, e quando ele teve a oportunidade, aqueles a quem ele ajudou, esqueceram ele lá. Mas ele continuou fiel. Nós vamos observar que cada situação que ele viveu, as atitudes positivas de José, transformou esses contratempos em avanços. Eu até vi uma chamada esses dias, falei, interessante isso, né, no Instagram. José dormiu copeiro e acordou governador. Eu falei, eu vou pegar esse gancho, viu, pastor? Ele dorme copeiro, mas ele acorda governador do Egito. Um cargo de confiança. É forte isso. Porque Deus trabalha enquanto você descansa, enquanto você dorme. No Senhor. É no Senhor que nós temos o nosso descanso. E ele tinha esse descanso. Ele esperava no Senhor. O tempo dele iria chegar. Deus derrama luz. Deus derrama a sua glória, derrama o seu favor em meio à adversidade. Em meio ao tempo que nós estamos vivendo de crise. Então, nós não vamos desanimar. Nós vamos continuar. E eu quero agora estar trazendo essa palavra, dando continuidade ao vice-pastor Moacir, sobre ainda os irmãos de José. Como que o senhor poderia abordar esses irmãos de José? Amém, irmã Marlene. Bom, como a irmã Marlene falou no início, é uma lição muito rica, né? E ficou aqui para nós trabalharmos um pouco no tópico número 2, que diz, título, A Traição dos Irmãos de José. Né? Se a gente observar, como bem colocou a irmã Marlene, o tópico 1 fala a inveja dos irmãos de José. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a traição aqui é filha da inveja. Né? A traição aqui é filha da inveja. Gerou no coração dos irmãos de José, né, a inveja e gerou a traição. Né? Este tópico, ele diz, o tópico número 2 diz assim, a história do jovem José encanta muito por causa da sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava os seus irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Foi tirado do seio familiar, indo parar em uma terra estranha, o que lhe acarretaria crises profundas. Falar em crise, a crise ela faz parte das nossas vidas, né? Ela é do dia a dia de nosso. O próprio Jesus disse que nesse mundo tereis aflições. Então, isso faz parte da nossa caminhada, né? As adversidades. Né? Elas são de várias ordens. Adversidades, as crises, elas são de várias ordens. E se a gente voltar para a Bíblia, irmã Marlene, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós temos lá os patriarcas, né? Eu até anotei aqui, Adão, Caim, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sansão e tantos outros que passaram por crises, né? Então não é algo novo, não é algo dessa geração, né? Nossos antepassados, os patriarcas viveram isso. No Novo Testamento também, né? Teve Lázaro, Jacó, Jairo, aliás, Naim, a viúva de Naim, perdeu seus filhos. Então, essa questão de crise, ela já faz parte da nossa história, né?
E como bem colocou a irmã Marlene no início, a própria lição diz, a crise ela gera oportunidades. A crise faz com que a gente descubra quem nós somos, a crise faz com que nós nos revelemos a nossa capacidade, né? Então, ela, por si só, o nome é assustador, crise, né? Mas ela tem o lado positivo da maneira que a gente olha para ela, né? Eu estudando um pouquinho sobre crise, esse tópico nosso que ele trata de 3 tempos importantes. O 2.1 fala assim, primeira crise, o afastamento de quem amava, né? O segundo tópico diz, acusado injustamente. E o 2.3 diz assim, esquecido por todos, né? Então, são esses tópicos que nós vamos trabalhar um pouquinho. Estudando um pouco sobre crise, as crises, como eu falei no início, elas são de várias ordens. Mas um estudioso aqui, Jerry Collins, ele classificou ela em 3 grupos. Eu achei muito interessante essa classificação. Ele diz que existem as crises acidentais ou situacionais, né? São aquelas que ocorrem diante de uma situação, de uma morte de um ente querido, de uma doença súbita, de uma descoberta, às vezes, de uma gravidez não esperada, enfim. Então, ele trata que essas são as crises acidentais ou situacionais. Diante de uma situação, ela surge na vida, né? E ele classifica a segunda, a crise de desenvolvimento. São essas crises que surgem na vida da pessoa, a criança, ele se torna pré-adolescente, ele vai para a escola, quer dizer, é o primeiro dia na escola, certo? Depois ele morar sozinho, ele tem uma independência financeira, quer dizer, tudo isso gera um impacto na vida das pessoas. São de acordo, ele vai crescendo, as responsabilidades, né? A vida vai mudando. Então, são essas... E, às vezes, eles entram em pânico, né? São as crises em razão do desenvolvimento. E ele fala das crises existenciais, né? Ele trata das crises existenciais. O que são essas crises? São fracasso, lidar com a velhice, com a terceira idade, como fala, a falta de propósito na vida, o desvalor, né? A pessoa se sente desvalorizada, né? Ele fala da traição, aí nós começamos a chegar aqui em José, e ele fala da rejeição e tantas outras crises, né? Então, essas são as crises existenciais. Se nós observarmos aqui a vida de José, ele viveu uma crise dessa existencial, né? Ele foi rejeitado, né? Ele foi traído, né? E como a irmã Marlene bem colocou aqui, a traição por si só ela já é dolorida, né? E quando a gente é traído, a gente recebe um tratamento diferenciado daquilo que a gente espera. Estou sem álcool agora, Obrigado. Alô? Então, ele foi traído. E com um agravante nessa situação, ele foi atraído pelos seus próprios familiares, uma traição que nasceu dentro da sua própria casa, de onde ele esperava tanto. Difícil. Né? Então, só um minutinho, assim, ele tinha um pai que o amava incondicionalmente, e ele vê a traição dos seus irmãos, os seus irmãos se tornaram os seus inimigos. Então, é muito difícil o sentimento de José, mas ele tinha o amor do pai, né? O amor de Deus no seu coração. É verdade. Então, o que acontece? A nossa família, os nossos familiares, a nossa casa é o nosso porto seguro, né? A gente sai à luta, ao dia a dia, enfrenta dificuldade, mas a gente tem a certeza, pastor Sebastião, que ao chegar à nossa casa, encontrar os nossos familiares, certo? Ali nós receberemos apoio, né? E foi o contrário que aconteceu com José, né? Em razão ali da inveja, eles maquinaram a traição a José. E qual foi a primeira delas? Ele perdeu o contato, como a irmã Maria bem colocou, com seu pai que o tanto o amava, né? É fácil a gente trazer isso. Falar de crise é simples, agora viver ela,
ser testado na fé, irmã Marlene, quando a gente está vivendo a crise, é diferente, né? Imaginemos nós que temos nossos entes queridos, nossos pais, nossa mãe, enfim, os nossos irmãos, né? A gente ser afastado do convívio deles. Me parece que José, ele sofreu o pior de todos os golpes. Talvez você falar, não, mas o golpe da perda de um parente é mais dolorido. Depende. Mas a perda de um parente, a gente sabe que é um processo que vem da parte de Deus. A gente sabe que é um processo destinado ao ser humano, é um processo bíblico, né? O Senhor está dizendo que a nossa vida aqui, irmão Sebastião, ela é por um tempo. Então nós sabemos que esse processo nós vamos passar mais cedo ou mais tarde. Mas na Bíblia não tem nenhum lugar que fala que a inveja e a traição vem da parte de Deus, né? Então eu creio que José, ele sofreu o pior de todos os golpes, né? Foi tirar ele do convívio. Aqui com José foi como se ele, voltando aos primórdios, como se ele tivesse leproso, irmã Rita. Ele foi colocado distante, sem contato, sem comunicação, fazendo assim uma ilação um pouco com o que nós estamos vivendo hoje. Se assemelha muito às pessoas quando é acometida por esse vírus, né? As pessoas ficam isoladas, não têm comunicação, afastado do seu convívio familiar, né? Afastado do contato, é muito dolorido isso, né? A segunda situação, a segunda crise que José viveu aqui, porque ele foi acusado injustamente, né? Olha, a gente ser acusado injustamente, por quê? Simplesmente porque ele amava o seu pai, ele tinha uma boa relação com o seu pai, era um relacionamento ali de amor, um relacionamento bíblico. Isso foi o suficiente para Satanás colocar no coração dos seus irmãos, né, para afastar José, para vender José, para tentar matar José, né? Eu pergunto, como nós nos sentimos quando nós somos acusados injustamente de algo que nós não fizemos, não cometemos? Eu creio que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, algum momento da vida, a gente experimentou isso. Eu já me vi em algumas situações que, às vezes, a circunstância, o fato, leva as pessoas a acreditarem que a gente cometeu, que a gente praticou algo. Mas, no fundo do seu coração, a gente sabe que a gente não praticou. A gente sabe que a gente não teve aquele comportamento, né? E, injustamente, a gente é taxado ali como culpado por tudo aquilo. Então, José, ele sofreu essa injustiça, né? Esta crise. O José estava vivendo uma crise familiar, né? Uma mesmo. Crise que foi gerada dentro da sua própria casa. Ora, se eu tenho uma crise dentro da minha própria casa, se eu tenho uma crise com os meus próprios familiares, falando aqui em terreno, em termos de ser humano, eu pergunto, irmã Marlene, para onde eu irei? Eu sei que o Pai está conosco, como estava com José, né? A Bíblia diz que se todos se abandonarem, tua mãe, eu estarei contigo. Mas vamos pensar aqui na terra. Se eu não tenho esse porto seguro, se eu não posso confiar na minha família, nos meus irmãos, nos meus filhos, aonde eu irei buscar esse aconchego? Este é o nível de crise que José estava vivendo. Terceira crise que José viveu, ele foi esquecido por todos. Você já imaginou eu ser esquecido por todos? Ninguém me cumprimentar, ninguém se sentir alegre com minha presença, ninguém me telefonar, Marita, Marlene, ninguém me mandar uma mensagem, ninguém me quer. E isso afeta o nosso ser quando nós não recebemos, irmã Marlene, um telefonema de um amigo, de uma pessoa que não é do seio familiar. Agora, imagine, a gente não receber um telefonema, você não ser lembrado, né,
seus irmãos da sua família. Pastor Moacir, é muito interessante no tópico 2, né, quando relata que ele tinha tudo para ter um transtorno de personalidade. Ele era um rapaz de 17 anos. E hoje, o que nós temos visto e ouvido, os adolescentes, né? Há uma crise muito grande no meio dos jovens, dos adolescentes. Crise de personalidade. Eles não se aceitam, eles não se amam. O pai ou a mãe não pode dizer um não. Essa palavra não, ela está saindo do vocabulário dos pais. Tudo tem que ser sim, porque senão meu filho vai ficar depressivo. Ou vai sair de casa. Ou ele vai sair de casa, exatamente. Então, os pais hoje estão olhando para os seus filhos e tudo tem que ser perfeito para eles. Não mostra que há uma realidade na vida que eles têm que enfrentar. Eu digo que é sempre um cuidado excessivo. Eu preciso ensinar os meus filhos, eu preciso que eles aprendam dentro dos meus princípios, os princípios que eu vivo. A família hoje ela está se perdendo, eu já vou devolver. Tranquilo. Né? E estão no modismo, tudo pode. Tudo pode. E os jovens estão aí tristes, angustiados e com tudo. É o melhor celular, é o melhor carro, é a melhor roupa, é o melhor sapato. Olhe para José. Ele tinha tudo nesse momento para dizer, não, família não vale a pena. É verdade. Não, é verdade. E aí, quando a gente aborda um pouco essa questão de que os filhos hoje estão, boa parte deles criados aí com o sim, o não faz parte do vocabulário, diz o seguinte, irmão Sebastião, não, mas os tempos hoje são outros. Tudo tá Os tempos são modernos, né? Estamos na modernidade. Modernidade. Essa cultura sua é antiga, mas eu quero falar uma coisa. Realmente os tempos são outros, estão vivendo a modernidade, mas existe uma coisa que não muda. Princípios. Princípios eles foram ontem, hoje e continua sendo. Nós estamos falando de princípio. Eu não estou falando de espancamento, não é por aí, né? Certo? Então, é isso que realmente a gente fica sem entender, né, irmã Marlene? Então, para a gente concluir esse nosso tópico, né, nós estamos falando aqui que ele foi esquecido por todos. Todo que nós estamos nos referindo aqui, a lição diz, por todos os seus familiares. Né? Agora, o que nos chama a atenção que José viveu todas essas crises dentro da sua própria casa. O maior golpe, o golpe mais duro que eu posso, na minha avaliação, poderia ocorrer, porque quando eu falei da questão da morte, da partida, a gente sabe que é um processo bíblico. Esse aqui não tem respaldo bíblico e veio dentro do próprio lar. Né? Mas é uma coisa interessante. José, ele foi traído por seus irmãos, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, porque quando os irmãos tentaram eliminar José e não conseguiram, Satanás, muito ardiloso, aí ele usou a atrair José através da carne, da cobiça, dos olhos, e colocou a mulher de Potifar para tentar tirar José dos princípios, dos caminhos do Senhor. Tá? Foi condenado à prisão e esquecido por todos. Mas, porém, Deus não havia esquecido dele, em hora certa iria auxiliá-los. Diante de todo esse cenário que José viveu, ele manteve firme, fiel com o Senhor, temente a palavra do Senhor, e Deus honrou na hora exata. Isso aqui é interessante. Marita, Eis-me aqui. eu gostaria, Marita, que dentro dessa ótica que a senhora falasse para nós como é exercer uma fé, em meio a tantas injustiças, tantas ingratidões, como já foi bem colocado a história que a Bíblia conhece, ela vindo do lugar onde a gente mais se espera, que é a sua família, o que é a nossa família.
Como é lidar com isso? Como é a gente se manter firme na palavra de Deus e não se desviar, vamos dizer assim? Pois é. Eu acho lindo isso, porque a fé, diante da situação que José viveu, se a gente for parar para pensar, eu acho que ele não tinha nem razão nem motivo para ter fé, né? Com a situação toda que ele viveu. Mas o que eu acho lindo na palavra de Deus e em Deus é que a fé de José, ela foi uma fé com conteúdo. A gente pode observar isso em toda a sua trajetória. Não foi uma fé assim sinônimo de pensamento positivo. Tá, eu estou passando por essa situação, agora eu estou no cárcere, vou ter um pensamento positivo aqui e tudo vai se resolver. Não foi isso, né? Também não foi uma fé de otimismo, que toda hora, não, isso vai dar certo, isso vai acontecer. A gente observa que a fé de José não foi assim. Foi uma fé com conteúdo. Eu trouxe até uma ilustração aqui, uma garrafa, toda chamativa vermelha aqui, né? Mas nessa garrafa tem um conteúdo, né? A gente coloca o conteúdo que a gente quer, né? Ou uma água, um chá, ou um suco. E a gente coloca também a quantidade que a gente quer, sim, não é? Então é como se essa garrafa, vamos imaginar assim, ilustrando, fosse a nossa fé. O que a gente tem colocado? O que a gente tem adicionado à nossa fé? Alimentar. Como que a gente tem alimentado a nossa fé? Com ingredientes bons ou com ingredientes ruins? E me chamou a atenção nesse tópico 3, né? E eu quero aqui falar um pouquinho sobre essa fé, porque eu acho isso primordial. Por que a fé de José teve conteúdo? Primeiro, porque a fé de José não ignorava a realidade. Em momento algum, como a irmã Marlene bem falou aqui, ele passou por situações difíceis na sua vida familiar, né? O seu ambiente familiar não era legal, não era bom, tinha inveja, mentira, traição, engano, ciúme, ele sabia disso. Mas em momento algum, ele ignorou essa realidade em prol ou em detrimento da fé, né? Em momento algum. Ele também foi lançado no cárcere, foi caluniado pela esposa de Potifar, e nada disso impactou a sua fé, ou mudou o foco, né? Como você diz aqui. A fé dele era uma fé que tinha conteúdo bom. E o que eu me recordo lendo as passagens bíblicas, a irmã Marlene também já comentou isso aqui, que ele teve ensinamentos, porque ele sabia da promessa, né? Ele teve Abraão, Isaac, Jacó, e isso vai passando, é como a gente na nossa família, nós vamos passando os legados, né? Então você chega e fala para o seu filho, olha, seu avô fazia isso, seu bisavô era assim, ele deixou um bom legado. Então José também tinha essas instruções. Então foi isso um ponto-chave também, e ele abriu o coração para receber isso. Ele foi o único dos irmãos que eu acho que recebeu isso de uma forma especial, né? Ele tinha uma sensibilidade muito grande para as coisas do Senhor. Exatamente. Ele conseguia ouvir Deus. E como nós estamos dizendo, né, há exemplos positivos da sua família. Isso. Ele, vamos dizer, ele segurou, ele se agarrou nelas. Ele não queria ser o que os irmãos eram. Ele tinha um caráter, e o seu caráter, as suas atitudes eram muito diferentes dos seus irmãos. Com certeza. E com certeza o amor de Jacó por ele também era em razão disso. Né? Essa diferença dos irmãos para com José. Porque, além disso, ele testemunhava Deus, né? É verdade. Ele vivia a vida, é um testemunho de Deus para as nossas vidas, né? Um outro entendimento do porquê que a fé de José tinha conteúdo é porque ele tinha uma fé de aliança com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Então, ele sabia com quem ele estava se relacionando. E aí, no momento que você sabe com quem você se relaciona, você não tem um motivo e nem razão para perder essa fé.
A partir do momento que você sabe que Deus está com você, que esse relacionamento é íntimo, então você acaba crendo na sua fé. E ele também ele sabia da promessa de Deus, ele sabia do plano de Deus, ele entronizou isso no coração dele, na mente dele, porque ele sabia que Deus tinha um plano. Embora, né, irmão Macir, como você disse aí no início, que Deus não mostrava os caminhos, mas ele sabia que Deus tinha um plano. E Ele tinha era altamente confiante. Com certeza. Né? Ele tinha uma confiança em Deus e nas suas atitudes também. Com certeza. E no plano de Deus, ele guardava na mente. Isso que eu acho lindo. Nós precisamos guardar aquilo que Deus tem para nós. Porque ninguém pega. Quando a gente guarda uma coisa tão bem guardadinha, tem hora que a gente até esquece de onde está, não é? Você guarda às vezes uma coisa, meu Deus, onde eu guardei isso? Guardou tão bem guardado, e que esquece. E a gente precisa guardar as promessas, os planos de Deus para as nossas vidas, para a gente não esquecer. Porque Deus tem o melhor para nós, sempre. Né? Então, eu acho que essa fé foi muito importante durante as crises de José, perante as adversidades que ele teve. E o segredo da vitória de José foi, sem dúvida, o seu relacionamento, a sua entrega para com Deus. No 3.1, nós temos aqui o subtópico dizendo assim: quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. Então, assim, não é barganhar com Deus. Às vezes a gente pensa assim, vou fazer alguma coisa aqui, mas Deus vai me dar lá na frente. José não pensou nisso. Ele fez porque ele tinha princípios. Ele fez porque ele tinha fundamento na palavra de Deus. Ele fez porque ele tinha instrução da palavra de Deus. E ele fez porque ele tinha o coração virado, voltado para o Senhor. E aí Deus começou a honrá-lo. Ele aqui conta, né, a história aqui, no momento que ele estava no cárcere. Todos conhecem aqui a história. Tinha o copeiro e o padeiro. Eles fizeram algo lá para Faraó. Faraó mandou eles para a prisão. Aí eu penso, por que Faraó não mandou eles para a prisão, sei lá, alguns dias antes? Mandou bem na hora que José estava lá, ou meses antes. E aí começa o plano da honra aí. Deus começa a honrar ele. E aí, lá no momento que eles estão no cárcere, eles tiveram um sonho, o copeiro e o padeiro, e aí focaram, gente, precisamos decifrar esse sonho. Aí José veio e falou, não, mas Deus é um Deus que faz isso, conta aí para mim que eu vou, conta aí para mim. Eles contaram o sonho, e aí Deus começa já honrando José, no sentido de interpretar o sonho daquele padeiro e daquele copeiro. E aí o que eu acho interessante, que ele pede para o copeiro e o padeiro lembrar dele, né? O copeiro, se não me engano, lembra de mim quando você for conversar com o seu Senhor. E aí, o que acontece? Na hora, né? Tudo bem, eu lembro sim. Pode deixar, tá tudo certo. Nesse momento ele experimenta a ingratidão. Ingratidão, né? E aí, em seguida, o esquecimento, o abandono, porque o copeiro vai embora, o padeiro vai, se realiza mesmo, aquilo se concretiza, né? O que ele falou, o que ele interpretou acontece. Aí, na palavra de Deus, fala que 2 anos ele ficou ali no cárcere, antes de Faraó ter o sonho, onde chama ele para interpretar esse sonho. Então, ele sofreu uma crise de abandono nesse momento, né? Mas, o que acontece? Deus vai lá novamente, porque Deus não esquece dos seus. Pode acontecer o que acontecer, mas Deus não esquece dos planos que Ele fez para as nossas vidas, né? E aí, o governador manda chamá-lo, ele vai, interpreta o sonho, e sonhos assim, aqui o comentador fala que eram sonhos intricados, quer dizer, sonhos difíceis, sonhos complicados, né, de interpretar. E ele faz isso. E no momento que ele faz isso, Faraó fala,
Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Falando para José. Então, assim, paramos para refletir, desde o início da lição. Um homem que foi traído, um homem que foi acusado injustamente, um homem que sofreu inveja, todos os tipos de sentimentos ruins, ele foi acometido, né? E agora, igual você falou, de copeiro para governador. Então, olha a honra, olha Deus honrando, né? Então, Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que sabe como colocar os caminhos, né? O irmão Moacir disse aqui, Deus não fala o caminho, mas Deus vai nos levando, nos conduzindo para o caminho, né? Isso se nós estivermos um relacionamento com Ele. E aí, para finalizar, que o tempo aqui já está apertado, eu queria passar para o 3.3, que diz que o segredo da vitória de José, qual foi o segredo dessa vitória? Eu falei aqui, né, e vou só pontuar novamente. Primeiro foi um relacionamento com Deus, uma fé com conteúdo, não foi uma fé em vão, uma fé morna, nem uma fé fria, foi uma fé com conteúdo. Ele guardou o plano de Deus, ele testemunhou de Deus e ele esperou o trabalhar de Deus. Em nenhum momento ele tinha tudo para falar, vou desistir, agora não dá mais. Mas ele não, esses sentimentos não fizeram parte, porque ele tinha fé e tinha certeza e convicção que Deus ia cumprir aquilo na vida dele. E para finalizar o 3.3, uma coisa que eu achei importantíssimo, de extrema relevância, diz assim, quem tiver com a revista acompanha. Todas estas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas. Porque assim, vamos parar para pensar tudo que ele viveu, as afrontas que ele teve, né? Era para ser um homem magoado, acabado, ressentido, né? Assim, ele poderia ter um sentimento de culpa, assim, será que eu fiz alguma coisa com alguém que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê, né? Ou poderia, sei lá, tantas coisas que ele poderia pensar, mas ele não teve mágoas no coração. E isso nós precisamos entender, que em todas as situações que nós somos afrontados, nós não podemos ter mágoa. E a mágoa, ela só é retirada de nós a partir do momento que nós perdoamos o outro, aquele que fez com a gente. E José fez isso. Ele usou o perdão todo momento. E eu vou provar para vocês que ele usou esse perdão. Se você puder, a gente só vai terminar com esse versículo. Em Gênesis 47, versículo... Peraí, 45, deixa eu olhar na revista, porque eu marquei tanta coisa, gente, me perdoa. Gênesis 45, 5 e 7. É porque o vento virou a folha. Gênesis 45, 5 e 7 diz assim, José falando: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. José falando para os irmãos, não entristece não. Você já pensou você falar para um tanto de irmão daquele que acabou com você, vendeu você, traiu você, e você chega e fala assim, não entristece não, sabe por quê? Não pese o vosso coração não, porque foi Deus que fez isso. Foi Deus que permitiu, né? Porque é para a conservação da vida. E no 7 diz assim, pelo que Deus me enviou, ele falando, diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, você já pensou? Ele falou isso. Então, aqui é a prova real que ele não estava com mágoas, as mágoas dos irmãos.
De maneira alguma. Ele ainda profetizou, falou. Era para a vida, era para livramento. Por isso que Deus fez isso, para trazer vocês aqui, para Deus livrar. Né? Então, que nós possamos ficar com essa palavra. Eu vou concluir com uma frase aqui, na revista, que diz assim: as Santas Escrituras descrevem todo o zelo, que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Isso é uma coisa muito interessante, porque ele sabia que ele ia passar por dificuldades, que ele ia passar por situações difíceis. Ele sabia que ele estava ali como governador, mas que aquilo também ia passar. Porque ninguém sabe o dia de amanhã, mas ele tinha fé. Amém? Muito obrigado. Eu encerro minha participação aqui. Amém. Quer concluir, pastor? Não. Nós queremos agradecer, como a lição trouxe ensinamentos para nós através da palavra, que Deus vai nos honrar. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu quero que fique gravado na sua mente esta palavra. Quanto nós aprendemos aqui. Tudo que nós passamos, todas as situações, em tempos de crise, tempos de adversidade, nós podemos sair mais fortes, para testemunharmos o poder e a glória do Senhor. Eu agradeço aqui ao pastor Carlos, pela confiança, por estarmos aqui nessa noite, e juntos, né, irmã Rita, vice-pastor Moacir, a igreja que está reunida aqui, um grupo muito bom, e você que esteve conosco, ou vai estar conosco também, eu desejo as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus. Amém. Também agradeço, está de mal. Eu fico imensamente agradecido ao Senhor, né, por essa oportunidade de estar compartilhando com a irmã Rita, a irmã Marlene, e eu confesso que foi um aprendizado, né? Quando a gente estuda aqui, lê, a gente vê Deus falando conosco, né? E tanto que José, eu estava meditando aqui, irmã Rita, fala assim que Deus nunca esqueceu de José, né? Mas é muito interessante também que José nunca esqueceu do Senhor, mesmo diante, né? Falar que Deus nunca esqueceu de mim, isso é tranquilo, nós temos respaldo bíblico. Agora a gente afirmar e ver que José nunca esqueceu do Senhor, mesmo na provação, e como a própria revista fala, mesmo quando ele foi honrado, ele galgou o posto, né? Ele não esqueceu do Senhor, porque nós temos a tendência, né, de quando estamos na bonança, como estamos usufruindo das benéficas. Quando está, né? na bênção, né? Oh, Deus. Aí nós começamos a imaginar que aquilo nós conquistamos pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, porque eu tenho o olho azul, porque eu tenho o cabelo e etc. e tal, né? Mas ele não, ele nunca esqueceu do Senhor, né? Então isso é interessante, isso me marcou muito. Que Deus abençoe, né, por a gente ter aqui compartilhado esse momento, eu aprendi muito. Que Deus abençoe. Obrigada a todos, obrigada, pastor, pela confiança, obrigada, irmã Marlene, irmã Moacir, e Deus é conosco, graças a Deus. Tchau, irmãos. Pastor, vamos lá com louvor, então, para finalizar? Aleluias. Boa noite. Fiquem na Vamos paz do cantar Senhor, a marca da vocês em promessa, casa. né? Conforme a lição falou, José tinha a marca da promessa e também nós temos a marca da promessa, né? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo cai em mim, a marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei
O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos.